Rick Mais Notícias. O ministro paranaense do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, determinou a abertura de um inquérito para investigar um repasse de 46 milhões de reais em doações eleitorais, dinheiro de corrupção, para o PMDB. Quem recebeu o dinheiro? A lista toda da bandalha MDBista. E quem está na lista? O senador Roberto Requião. Marque. As suspeitas são baseadas nas delações premiadas do executivo da JIF, que dirige a JBS, Ricardo Saldi, e do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, nos depoimentos, eles disseram que o repasse realizado nas eleições de 2014 era para atender a um pedido de dirigentes do PT para manter o partido como aliado. Abre aspas, esse direcionamento tinha por objetivo manter a unidade do PMDB, já que havia, à época, risco de ruptura com a perspectiva de integrantes do partido passarem a apoiar formalmente a campanha de Aécio Neves à presidência da República, fecha aspas. No depoimento, Sérgio Machado também indicou que os contemplados pelos valores foram: atenção para a lista da bandalha. Jader Barbalho, Romero Jucá, Eunício Oliveira, que é o atual presidente do Senado, inclusive, Vital do Rego, Eduardo Braga, Edson Lobão, Valdir Raupp e o senador aqui do Paraná, Roberto Requião. A assessoria de imprensa do senador Roberto Requião informou que ele não vai se manifestar sobre a acusação. Afinou, né? Pelas redes sociais, Requião apenas provocou o ex-governador Beto Richa. Abre aspas. Daqui em diante, sem foro privilegiado, o diálogo de Beto Richa será com a Polícia Federal, com o MP e com Sérgio Moro. Não concordo com sua prisão preventiva, sem antes ser condenado e com trânsito em julgado, assim será, escreveu Requião no Twitter. Beto Richa revidou, chamou Requião para um debate para comparar os resultados dos governos e pelo Twitter escreveu: você é mais fujão mesmo, hein, Requião? Bom, na briga de Beto Richa com Roberto Requião, que tem uma característica eleitoral, inclusive, porque os dois são pré-candidatos ao Senado, eu quero dizer que o microfone da Jovem Pan está aberto desde já. Podemos, inclusive, determinar uma data e abrir aqui o microfone aos dois. O senador Roberto Requião não é tigrão? Não vai pro Twitter, pro Facebook? O ex-governador Beto Richa não tá batendo no Requião agora nas redes sociais? Pois o microfone da Jovem Pan está à disposição. Está aberto o microfone da PAN. Requião e Beto Richa frente a frente. Lavem a roupa suja no jornal líder de audiência. Tem coragem os dois? Eu prometo que nem interfiro. Só me empresta aquela campainha. Tá aí a campainha, Terribas? Só a campainha assim, ó. Ó. Deu. Só pra marcar o tempo. Nem falo. Mas em vez de ficar trocando farpa pelo Twitter, senta no microfone número 1 da audiência do Paraná e discute aqui. O povo do Paraná tem o maior interesse, a começar pelo assunto corrupção. Lavem a roupa no microfone da Jovem Pan. O ex-governador Beto Richa está escrevendo aqui que topa. Que topa o debate. O senador Roberto Requião é um amarelão, né? Ele posa de tigrão, mas é tchutchuca. O senador Roberto Requião disse, por intermédio de sua assessoria de imprensa, que não iria comentar o assunto. Como assim não vai comentar o assunto, senador? O senhor aparece na lista. O senhor aparece na lista que foi remetida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, de recebimento de um repasse de 46 milhões de reais e agora é alvo de um inquérito. O senhor aparece no inquérito ao lado de nomes como Jader Barbalho, Romero Jucá, Eunício Oliveira, Vital do Rego, Eduardo Braga, Edson Lobão, o Valdir Raupp e Vossa Excelência. O senhor deve explicações ao povo do Paraná. Se esconder atrás do biombo,
apenas repassa sobre a imagem de Roberto Requião, um homem que é boquirroto ao microfone, quando lhe interessa. Quando ele é alvo da investigação, afina. A resposta de sua assessoria de imprensa, com todo o respeito que eu tenho aos profissionais que lá trabalham, não tem nenhum cabimento. O nome do Requião aparece como implicado em caso de corrupção e ele foge das explicações? Cadê o Requião corajoso do peito de aço? MDB de guerra. Do velho MDB de guerra. Da bala de prata. Cadê? Vou repetir, está aberto o microfone da PAN. Se quiserem debater aqui Beto Richa e Roberto Requião, à vontade. Daí o Requião, como adora uma fumaça, mas é uma fumaceira. Adora uma fumaça. É tocar fogo no mato. Toca o fogo na grama, vai aquela fumaça. O senador criou uma fumaceira ontem, né, Marcos? Ele não perdeu a oportunidade de dar foco a outro assunto. Se colocou à disposição para disputar a presidência da República pelo PMDB. MDB, na verdade, agora, né? Em um vídeo postado no Facebook, ele reforça o discurso que Lula é inocente e que estão apenas querendo evitar a candidatura dele. Na sequência, o senador diz que tem uma responsabilidade no partido e lê uma carta em que se coloca à disposição da legenda para disputar a presidência. Requião ainda afirma que não vai ficar fora da política, seja na disputa ao governo do estado ou novamente ao Senado. No fim do vídeo ele deu um aviso, viu, Daniel? Ele disse que essa é uma tentativa para que no futuro ninguém fale que ele se omitiu nessas eleições. Mas para concorrer ao que for, ao Senado, ao governo do estado e à presidência da República é xiste, não é a sério. Mas imaginemos numa hipótese remota que Requião fosse candidato a presidente. A primeira pergunta número 1. E a lista que o senhor aparece na JF? É a pergunta 0, não é nem a pergunta 1. Daqui a pouco nós vamos conversar com a senadora Marina Silva, ex-senadora Marina Silva, presidenciável pela rede. Já está aqui nos estúdios da Jovem Pan. A Marina é uma política experiente, conhece o jogo do lado de dentro e sabe que numa disputa desse tamanho, são justamente as perguntas indigestas aquelas que são endereçadas aos candidatos. Uma figura pública que deseja postular uma cadeira ao Senado, como é o caso do senador Roberto Requião, ela não tem o direito de se esconder a uma resposta. Não tem direito de se esconder. Atacar o Beto Richa, de um lado, e lançar uma candidatura fake à presidência de outro, para tentar abafar o fato de que aparece na lista da JF e de que é alvo de um inquérito, é só para enganar quem quer. Né? Daniel, eu quero avisar que esse jornal avisou. E Requião estaria implicado nas delações da JF. Tem carne fraca pela frente ainda, tem bastante coisa. Tem, pois é. Aí quando você posa de vestal e trinca o cristal, se dá mal, com rima e tudo. 7h18, participação dos ouvintes, intervalo e depois tem Marina Silva no microfone da Jovem Pan. Diga lá, Mike. Daniel, muita gente participando aqui sobre a questão do Requião. Um deles é o Adriano aqui de Curitiba dizendo: Requião está tentando acabar com o pedágio, por isso ninguém acha ele nessas horas. Sendo irônico, claro. Muita gente pela live do Facebook, audiência acima da média hoje, inclusive. Também comentando sobre o assunto, o Neymário comentando sobre o Requião, o Alexandre Luiz Dias, o Léo Matsumura, o Matheus Cardoso, o Odair Jesus Teixeira, também aqui pelo WhatsApp muita gente comentando o assunto do Requião, concordando com as suas opiniões, né? E também tem os ouvintes mirins que estão sempre na audiência, todo mundo esperando a entrevista de logo mais. E tem uma van escolar inteira, Daniel, escutando o Rick Mais Notícias. Eles mandaram a selfie aqui, eu tô procurando a mensagem, mas eles mandaram a selfie aqui, a motorista da van e a criançada toda atrás escutando o Rick Mais Notícias. E barulho aí na van, pessoal. Rick Mais Notícias. 7h24, 7h24, você está ligado aqui na Jovem Pan, que a partir de agora conversa com a candidata à presidência da República, Marina Silva. Rick Mais Notícias.
Candidata Marina, muito obrigado pela gentileza de vir aqui à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia a todos os seus ouvintes. É uma alegria sempre voltar ao estado do Paraná. Vamos falar um pouquinho sobre essa eleição. Nós já conversamos aqui no microfone da Jovem Pan, nesse período de pré-campanha, com os postulantes Jair Bolsonaro, com o Flávio Rocha, com o Álvaro Dias e hoje com a senhora. Há uma pulverização de candidatos. Ao contrário das eleições anteriores ou das retrasadas, em que a eleição foi mais polarizada, dessa vez todo mundo aparece posto lá como possível candidato. Seu nome, na última pesquisa, figura em segundo lugar. Até que ponto chegou a hora da Marina? Porque na eleição passada, quando teve a morte do Eduardo Campos, a Marina disparou, mas quando a campanha começou, a curva veio para baixo. Marina ressurge de novo. Agora é a vez da Marina? Você se sente mais madura a eleição nesse momento? Agora é a vez da mudança. E com certeza a mudança não é colocar aqueles que criaram o problema. PT, PMDB, PSDB tiveram sua chance, mas infelizmente essa polarização levou o Brasil para o fundo do poço. Se continuar acreditando que aqueles que criaram o problema irão resolver o problema, nós iremos para um poço sem fundo. Então agora é a vez da mudança e por isso que pela terceira vez eu me coloquei para ser candidata. Essas eleições, como você falou, Denian, é uma eleição bastante importante. Primeiro porque ela traz uma grande expectativa e uma grande preocupação. Qual é a grande expectativa? Agora as pessoas vão votar sabendo a verdade. Agora a Lava Jato trouxe a verdade sobre os grandes partidos, trouxe a verdade sobre uma grande quantidade de lideranças e as pessoas sabem o que está acontecendo. A preocupação é o que as pessoas vão fazer com essa verdade. Em 2014, nós tivemos uma eleição muito polarizada e eu diria foi uma fraude eleitoral. Foi uma fraude eleitoral porque foi usado o dinheiro do Caixa 2, foi uma fraude eleitoral porque se usou da mentira, da violência, da desconstrução de biografias. E por isso que agora, eu digo que eu estou preparada para o processo eleitoral republicano. Ninguém pode estar preparado para um processo eleitoral fraudado, porque uma pessoa decente não participa de fraude. Quem usa dinheiro de Caixa 2 para aliciar voto, para pagar marqueteiro mentiroso, como foi o caso do senhor João Santana, está praticando uma fraude. Então, o preparo das pessoas decentes é para jogar de acordo com as regras que estão na Constituição, que estão na lei eleitoral e que está na ética pública. Então, eu estou preparada, sim, para governar o Brasil, sobretudo para que a gente possa unir o Brasil. Tem muita gente convocando o povo brasileiro para ser contra alguma coisa. Eu estou dizendo que nós temos que nos unir a favor da educação. O Brasil está atrás do Chile em educação. Da saúde que funcione. Uma pessoa leva meses para marcar um exame. De uma segurança pública que hoje está tirando a vida de 66 mil pessoas, dessas 30 mil jovens. Então esse é o preparo que a gente tem que ter, debater o Brasil. Não é mobilizar as pessoas para mais ódio, para mais guerra. Eu digo que já nos roubaram muitas coisas. Nos roubaram a Petrobras, os fundos de pensão, Belo Monte, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, até medidas provisórias eram vendidas. Agora não podemos deixar que roubem a nossa paz, a nossa união. Vamos, tá compreendido, vamos projetar um eventual governo Marina, pra gente, porque eu prefiro sempre fazer uma entrevista que eu costumo dizer sem mimimi. Pra gente imaginar de verdade, a Marina ganhou a eleição. Como que vai ser a presidente Marina? Por exemplo, na economia, a senhora será uma presidente mais liberal ou uma presidente mais social? Por exemplo, especificamente o tema de privatização de estatais. A Marina vai privatizar ou não vai privatizar? Entende que o Estado tem que ser do tamanho que é? Em primeiro lugar, eu acho que no debate, e esse é um debate importante, com certeza ele não é mimimi, mas ele precisa ir além do mimimi e muito.
Porque geralmente se ganha eleição apenas em cima de rótulo. Isso. Certo? Então tem um grupo que diz que vai privatizar tudo. E um grupo que diz que não vai privatizar nada. E com isso eles ganham a eleição. Tá assim, há muitos anos que PT e PSDB fazem a disputa em cima dos rótulos do mimimi, como você acabou de dizer. No Brasil tem uma cultura de trabalhar com rótulo. É Estado máximo ou Estado mínimo? E ainda tem uma incompreensão de dizer que quem defende o social é porque quer um Estado ineficiente. E tem uma cultura de dizer que quem é contra pobre é porque defende um Estado eficiente. Ora, o Estado não foi criado para defender só os ricos. O Estado foi criado para defender quem é rico, quem é pobre, quem é médio. Isso é o Estado. Então não é Estado máximo nem Estado mínimo, é Estado necessário. Se eu for presidente da República, vamos ter o Estado necessário, o Estado eficiente, mas também o Estado que cuida dos mais vulneráveis. Eu sou um milagre da educação nesse país. Não se pode achar que se vai chegar a lugar nenhum, tendo pessoas que chegam ao 9º ano e somente 30% consegue ler e interpretar um texto. Somente 14% dos nossos jovens conseguem fazer uma operação simples de matemática. Defender isso é ser alguém que quer um Estado ineficiente? Ineficiente é não educar direito os nossos filhos, ineficiente é não ter creche para as nossas crianças, ineficiente é não ter infraestrutura e a nossa agricultura se perder 30% por falta de armazenagem, por falta de estrada. Ineficiente é dar 5% do PIB para meia dúzia de empresários que assaltaram o Estado brasileiro e apenas 0,5% para o Bolsa Família. Isso é que é ineficiência. O Estado tem que ser o Estado necessário, o Estado eficiente, o Estado competente. Agora, mas dá para compreender da sua fala que a senhora pode privatizar ou não. A pergunta que fiz é muito direta. E eu estou respondendo muito diretamente porque... A Marina na presidência privatizaria estatais ou não? Olha, depende da estatal. O Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica, de jeito nenhum. E a Eletrobras precisa ter um plano. Porque essa história de privatizar por privatizar, como diz o Janete, ninguém pode vender, não é, as joias da família para ir almoçar fora. A Eletrobras vai ser vendida para pagar o rombo da ineficiência do Temer e da Dilma? A Eletrobras tem que ter um plano para ser privatizada. O que nós vamos fazer com a matriz energética brasileira? Essa é a resposta que tem que ser dada. Não é privatização por privatização, porque tem um grupo que quer porque quer privatizar. A Petrobras está muito bem como está, sendo uma empresa mista, onde a maioria dos acionistas são o poder público. O que não pode é ter roubo, ineficiência. A diretoria da Petrobras não pode ser para dar para meia dúzia de apaniguados. Você pode compor a diretoria com um comitê de busca, fazendo uma busca eficiente e independente para que tenha diretoria técnica. Eu fiz isso quando eu fui ministra. Quando eu criei o Instituto Chico Mendes, nós fizemos a composição da diretoria, a presidência do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, com um comitê de busca, um concurso independente, não foi botando apaniguados lá. Essa é a mudança que o Brasil precisa, essa é a eficiência que o Brasil precisa. A senhora deixou o PT há quanto tempo já, candidata? Eu saí do PT em 2009. Já se vão quase 10 anos, né? Isso. De saída do PT. O Partido dos Trabalhadores, e aqui em Curitiba, no estado do Paraná, mas em Curitiba particularmente, o debate em torno disso ferve muito mais pela questão da sede da Lava Jato ser aqui, na sua primeira instância. E há um discurso de que o Brasil vive um momento de golpe de Estado, de que o Brasil vive um momento de exceção, de um golpe, e de que Lula é um perseguido e é um preso político. Lhe faço uma pergunta especificamente sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Lula está, na sua opinião, onde deveria estar, na cadeia? Quando se comete um erro, deve-se pagar pelo erro que cometeu. E toda pessoa que comete um erro, se vai à justiça, tem que ter o amplo direito de defesa. Uma vez cumprindo todos os processos e todas as instâncias sendo acionadas, sendo dado o veredito do juiz, a lei deve ser cumprida. A lei não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Não existe ninguém poderoso demais, popular demais, rico demais, qualquer coisa que seja que esteja acima da lei.
a lei deve ser cumprida por todos. Então, Agora eu tenho uma compreensão do que é justiça. E acho que a Lava Jato está fazendo um grande trabalho para o Brasil. Eu sou uma das poucas que defende a Lava Jato. A maioria dos partidos e dos políticos querem acabar com a Lava Jato e nisso eles estão unidos. PT, PMDB, PSDB, todos eles trabalham contra a Lava Jato. Eu defendo o trabalho da Lava Jato. Mas eu tenho uma compreensão de justiça. Justiça não é vingança. Justiça é reparação. Numa sociedade civilizada, quando alguém é preso e vai cumprir sua pena, não se fica tripudiando do preso. Numa sociedade civilizada, a gente entrega para o Estado para que ele faça a devida reparação. E é isso que está acontecendo com os que não têm foro privilegiado. Agora nós temos que falar grosso com os que têm foro privilegiado. Porque você sabia que tem mais de 200 entre deputados e senadores que estão sendo investigados e tem o foro privilegiado. Dentro do Palácio do Planalto, nós temos o Moreira Franco, nós temos o Padilha e o próprio Michel Temer, que estão escondidos atrás do foro privilegiado. Então, o Brasil precisa ser passado a limpo, a lei é para todos, mas nós temos que compreender que justiça não é vingança. Eu, juntamente com o meu partido, a Rede Sustentabilidade, nós aqui levamos o senador Aécio ao Conselho de Ética. Infelizmente foi arquivado o processo, nem avaliaram. Mas fomos nós também que levamos o senador Delcídio, do PT, o Cunha, que entramos no Supremo para que ninguém que está sendo investigado fique na linha sucessória, que era o caso do Temer. E defendi com muita ênfase que o melhor caminho para o Brasil, lá atrás, era ter cassado a chapa Dilma Temer. Mas eu não acho que o impeachment foi um golpe. Ele só não tinha como resolver o problema, porque Dilma e Temer são faces da mesma moeda. Bom, seguimos aqui conversando com a candidata à presidência da República, Marina Silva. São muitas as questões, tem muito ouvinte perguntando aqui, eu já vou passar a palavra ao ouvinte da Jovem Pan, mas há alguns assuntos que precisam ser tratados. Por exemplo, candidata Marina, aquele apoio ao Aécio Neves na eleição passada é algo que lhe causa arrependimento? Se fosse hoje, não teria apoiado. Aliás, a maioria que votou em alguém, eu acredito que você também votou em alguém em 2014, se soubesse do que a Dilma fez, do que o Aécio fez, não teria votado. Eu também. A Lava Jato trouxe a verdade. E, obviamente, que uma vez tendo a verdade, eu não tenho compromisso com corrupção nem com mentira. E se a senhora ganhar a eleição, como é que vai ter uma relação que seja salutar com o Congresso? Que a gente vai às urnas agora no Congresso. Mas o sistema eleitoral brasileiro nos imporá um Congresso igualmente podre, como o que nós temos lá, e não é culpa da população. Eu acho isso de uma injustiça tremenda. A culpa é do eleitor que não sabe votar, isso não é verdade. Porque a lista, o rol de candidatos que nos são apresentados pelos partidos são sempre os mesmos e o sistema eleitoral proporcional, por exemplo, à Câmara dos Deputados, nós vamos renovar os mandatos de boa parte da bandalha que lá está no Congresso Nacional. E será com essa turma que a senhora terá de negociar. E a Rede é um partido pequenininho, não é um grande partido, não tem uma estrutura como tem PMDB, PSDB ou PT. Tem como compor com essas pessoas lá no Congresso Nacional, candidata? Vamos por partes. Em primeiro lugar, eu espero que haja uma renovação e começando aqui, eu espero que possamos eleger o nosso senador Flávio Arnes, que aliás foi comigo senador, um excelente senador, que defende saúde, educação, um homem honesto e que daqui a pouco estaremos lançando a sua pré-candidatura. É uma alternativa muito boa para o estado do Paraná. Então, eu espero que tenhamos uma renovação no Congresso Nacional. E, quando me perguntam como é que eu vou governar, primeiro vou governar de forma republicana. No meu governo não haverá toma lá da cá. Numa república não se compra voto para ter apoio no Congresso. E quem acha que é desse mesmo é porque é conivente com esse tipo de prática. É possível ser diferente. Eu fui ministra do Meio Ambiente, aprovei várias leis importantes, inclusive aprovei uma mudança na Constituição para criar o Serviço Florestal Brasileiro, o Instituto Chico Mendes e as concessões de florestas públicas num tempo recorde. 11 meses. Em 11 meses nós aprovamos a PEC
e estávamos implementando, é até motivo de tese de doutorado hoje no Brasil, essa iniciativa, conversando com as pessoas. Quando se tem o argumento, a autoridade do argumento, não precisa usar o argumento da autoridade. É assim que eu vou governar, conversando, convencendo as pessoas. E vou governar com os melhores. Você sabia que gente boa existe em todos os partidos? Existe gente boa que não rouba no PT, no PMDB, no PSDB, só que eles estão no banco de reserva. Eu tenho a alegria de ter o Pedro Simão me ajudando a coordenar a minha campanha. Um homem que teve quase 50 anos de vida pública. E não tem uma mancha. E ele é do PMDB. A gente não pode achar que só tem ladrão, que só tem bandido. Eu vou governar com os melhores dos partidos, e estou dizendo isso desde 2010. E vou governar com os melhores do empresariado. Tem muita gente boa dentro das empresas que podem ajudar no governo. Na academia, está cheio de gente boa que fica no banco de reserva. Se eu ganhar, vou governar com os melhores. Nós vamos unir o Brasil. O governo vai ser um governo programático. Nós vivemos hoje, Denhan, no presidencialismo de coalizão. No presidencialismo de coalizão, eu tomo lá da cá. Cada um pega num pedaço do Estado para chamar de seu e deu nessa corrupção que eu espero que a gente consiga passar o Brasil a limpo. E eu estou dizendo, então vamos fazer o presidencialismo de proposição. A gente compõe o governo com base no programa. Por isso que desde 2014 eu dou ênfase no programa. A gente compõe a maioria no Congresso com base no programa. É assim que funciona nas democracias evoluídas. Eu ando o mundo inteiro. Você vê, agora a Alemanha. Angela Merkel ficou quase 6 meses tentando montar a maioria. Não foi comprando gente, dando uma diretoria, uma estatal, um pedaço do Estado para chamar de seu ou para roubar. Ela teve que conversar programaticamente com os conservadores, com os liberais, com os verdes, com a social-democracia. O Brasil precisa inaugurar um novo tempo. Precisamos refundar a República. Na República, a gente não favorece os amigos e nem prejudica os inimigos. Na República, a gente cumpre a lei. Na República, os políticos não têm tanto poder assim, não. Na República, quem tem poder é a Constituição, quem tem poder é o Código Civil, quem tem poder é o Código Penal, quem tem poder são as leis. Marcos Souza, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. Tem vários ouvintes participando aqui, Marina, e vários deles comentaram que você defende a Lava Jato enfaticamente, mas a própria Lava Jato trouxe a denúncia do delator Léo Pinheiro que você teria recebido Caixa 2 na sua última campanha. O Léo Pinheiro fez essa denúncia, teria recebido Caixa 2 da OAS. Como é que fica essa questão? Isso é uma mentira, mas não basta dizer que é mentira porque todo mundo diz que é mentira. Não é isso que acontece? O que aconteceu com o depoimento mentiroso do Léo Pinheiro? Eu estou perguntando para vocês. Esse depoimento que ele falou isso. O STF não homologou essa delação. Foi anulado, não é que não homologou, a gente tem que dizer com todas as letras para não ter mimimi. Foi anulado. E foi anulado porque ele é um mentiroso. Por isso que foi anulado. E a denúncia que ele fez contra o Guilherme Leal é uma mentira. É uma mentira. Tanto é mentira que foi anulado. Faça um levantamento de trás para frente, da frente para trás, para ver se tem um processo contra mim na Lava Jato. Tem um processo? Não tem. Pode fazer. Eu não estou envolvido em coisa nenhuma. É um mentiroso e o depoimento dele foi anulado porque é um mentiroso. O que mais, Marcos? Tem mais ouvintes participando aqui e perguntam coisas bem específicas da Marina sobre questões importantes. Estou começando a gostar, porque a melhor coisa é a verdade. Vamos lá. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Reforma trabalhista, sua opinião sobre o que foi feito. A reforma trabalhista que foi feita pelo Temer, quando foi apresentada, da forma como foi apresentada, inteiramente draconiana e contra os trabalhadores, conversando só com um lado. É preciso ter reformas? É preciso. Nós precisamos atualizar as leis do trabalho, nós estamos passando por um processo de reestruturação produtiva, o mundo todo caminha nessa direção. Agora, tem uma coisa. Fazer uma reforma trabalhista dizendo que mulher grávida pode trabalhar em situação de risco, desde que o médico da empresa diga que ela pode trabalhar, isso é um crime contra a mãe e contra a criança. Então não podemos aceitar esse tipo de coisa.
Fazer uma reforma trabalhista dizendo que no serviço intermitente, o trabalhador que vai trabalhar uma vez por semana ou a cada 15 dias, tem que ficar à disposição do empregador, sem poder ter nenhuma atividade sob pena de ser penalizado, isso é uma injustiça. Fazer uma reforma trabalhista, onde o acesso à justiça pode ser impedido, porque aquela pessoa que já está sendo injustiçada terá que pagar os honorários advocatícios, terá que pagar as custas da justiça. Imagine uma pessoa que faz uma denúncia por trabalho escravo, ele vai pensar duas vezes, ele já não ganha salário. E se ele perder, porque o cara tem um advogado, geralmente é gente muito rica que faz isso, não é? E aí ele vai ter que pagar, acho que é quase 11% do valor da causa que ele perdeu. Então, é uma reforma trabalhista inteiramente draconiana. Mas precisa, sim, de reforma trabalhista? E essas coisas haviam sido corrigidas no processo da medida provisória que o Temer apresentou. Mas, infelizmente, a medida provisória caiu. E nós voltamos agora para uma situação de injustiça. O problema do Temer, além de dele ter feito coisas erradas nessa reforma, é que ele também não tem legitimidade nem credibilidade para fazer. Porque ele e a Dilma não disseram que iam fazer reformas. Marina, o pessoal pergunta aqui também sobre outra reforma, essa terá que ser feita. Daquela Previdência. Como é que será a reforma da Previdência? Da Marina Silva. A reforma da Previdência que os brasileiros precisam, acho que a gente tem que ter uma educação política em relação às leis. No Brasil, infelizmente, as leis são fulanizadas. É a reforma do Temer, é a reforma do Lula, é a reforma da Dilma, é a reforma da Marina. Eu não quero esse tipo de coisa no meu governo. No meu governo, as leis terão cidadania própria. É a reforma da Previdência dos brasileiros. Nós precisamos de reforma porque nós temos um déficit da Previdência gravíssimo, que está inviabilizando a própria Previdência e poderá inviabilizar completamente as contas públicas. No entanto, não pode ser a reforma da Previdência como o Temer propôs. 49 anos você vai ter que trabalhar para fazer jus à sua aposentadoria integral. Isso é justo? Uma pessoa terá que trabalhar 25 anos de carteira assinada para poder se aposentar por tempo de serviço. Mas o que é justo, então, candidata? Só para ficar claro. Não, o que é justo é que se faça uma reforma da Previdência, primeiro tirando essas injustiças. Isso é justo. O que é justo é fazer uma reforma da Previdência combatendo os privilégios. Isso é que é justo. O que é justo é fazer uma reforma da Previdência conversando não só com os empresários, que é legítimo que converse, mas também com os trabalhadores. O que é justo é fazer uma reforma da Previdência que, de fato, a gente possa resolver o problema do bônus demográfico. Hoje nós estamos ainda com uma população jovem, mas logo, logo nós teremos uma população que vai envelhecer. Daqui a 20 anos nós não teremos mais o bônus demográfico. O que é justo também é não tratar trabalhador rural como se fosse um trabalhador urbano. Um trabalhador rural sofre muito trabalhando no campo. Então, essas coisas têm que ser corrigidas para que a gente possa ter uma reforma da Previdência que resolva o déficit da Previdência, que nos leve para um outro patamar, sobretudo pensando no problema da juventude, que logo, logo será menor a quantidade de jovens trabalhando em idade de trabalho até 65 anos do que a quantidade de pessoas aposentadas. Mariana, tem duas perguntas que aparecem com muita ênfase aqui, eu estou selecionando elas, bem objetivamente. Primeiro, circula nas redes sociais uma notícia, não sei se é fake news ou não, a senhora vai poder dizer agora, que o seu marido estaria envolvido em denúncias de deslocamento na Amazônia, enfim, isso é verdade? Olha, a melhor resposta para isso que me deu foi o Ministério Público. Quando o deputado Aldo Rebelo, de forma covarde e irresponsável, da tribuna do Senado, fez essa acusação ao meu marido, no dia seguinte eu fui ao Ministério Público, pedi para que o Ministério Público nos investigasse. 2 anos depois, eu tenho uma certidão assinada pelo Procurador-Geral da República, dizendo que é uma mentira o que foi dito e que nada, absolutamente nada disso tem a ver com meu marido. A outra pergunta que aparece com intensidade... Mas eu posso mandar o documento para você. É uma pena que eu não estou aqui, mas pode pedir aí para mandar para ele já, para que você tenha, do próprio Ministério Público. Porque, como eu disse, dizer que é mentira todo mundo diz.
Difícil é provar que de fato é mentira. E hoje não basta ser honesto, parecer honesto, tem que provar na justiça que é honesto. Então, foi isso que eu fiz. Me submeti ao Ministério Público para que ele mesmo me investigasse, porque isso é uma infâmia. Meu marido não tem nada a ver com exploração de madeira. Meu marido é um técnico agrícola que trabalha a vida toda como um cidadão honesto e que esse tipo de fake news é espalhada e que você agora me dá a oportunidade de dizer para o povo paranaense que é uma mentira e pode procurar no Ministério Público. Porque eu estou dizendo que é mentira e estou provando que é mentira. A próxima pergunta é bem objetiva. Adenir. Os ouvintes fazem essa pergunta para todos os pré-candidatos. A senhora está em Curitiba, terra da Lava Jato, e muito se discute hoje sobre as indicações ao STF. O Brasil inteiro acompanha. O pessoal sabe mais os nomes dos ministros do que a escalação da seleção. Sérgio Moro estaria na sua lista de indicações ao Supremo? Eu acho que a gente tem que ter uma atitude de responsabilidade com o juiz Sérgio Moro. Ele está fazendo o seu trabalho e toda vez que tentam usar o nome dele politicamente para interesse político desse ou daquele, é um desserviço ao juiz Sérgio Moro. Ele é um homem competente, está fazendo o seu trabalho e se eu ficar falando isso a respeito dele, vão dizer, tá vendo? Está fazendo uso político do Moro. Está vendo? O Moro está se deixando usar para promover a Marina. Deixa ele trabalhar. Candidata, a senhora falou de rótulo no começo da entrevista, eu gostei demais. E a gente viverá uma eleição em que se tentará carimbar em todo mundo algum rótulo e as redes sociais estão aí para propagar esse tipo de situação. E quem acompanha as redes sociais agora, e não de hoje, isso é uma. Quero saber se isso lhe incomoda de alguma maneira. Tem um carimbo na Marina, dizer a candidata melancia, que é verde por fora e por dentro é vermelha. Esse rótulo cai bem na senhora, lhe incomoda, leva na brincadeira, tem um fundo de verdade nisso? Qual que é a postura ideológica da Marina? Bem, primeiro, rótulo não cai bem em ninguém. Rótulo é coisa de cultura política atrasada, rótulo é coisa de preconceito, rótulo é coisa de quem não quer debater. Então, rótulo não cai bem em ninguém. Eu não gosto de ficar, rotulando as pessoas. Isso são aqueles que não encontrando nada para falar contra mim, me compraram com uma fruta que, aliás, é deliciosa e que faz muito bem para a saúde. É que as pessoas que não são ambientalistas, às vezes elas não param para pensar nas coisas, não é? Tem muita gente que se compara ele a um animal, ele só vê defeito no animal, porque ele projeta no animal as suas próprias qualidades, né? Tem gente que se compara a ela a uma fruta, ela fica zangada, porque só consegue ver na fruta os defeitos que ela mesma tem. Então, eu não tenho esse tipo de postura. Geralmente a gente vê nos outros aquilo que tem dentro da gente, né? Eu sou uma pessoa que eu digo, quando me fazem esse tipo de coisa, né? Direita, esquerda, centro, lado. Primeiro, direita e esquerda hoje não quer dizer mais nada. Porque se ser de esquerda é se juntar com o Maluf, se juntar com o Sarney, se juntar com o Collor, se juntar com o Renan, se juntar com o Jader Barbalho, se juntar com essa gente toda, eu não sei o que é ser de esquerda. E se ser de direita é ser o Jader Barbalho, ser o Collor, ser o Renan Calheiros, ser o Romero Jucá, ser o Temer, então também não tenho nada a ver com essa gente. Eu digo que eu não estou nem na esquerda nem na direita, eu estou à frente. O mundo é muito mais complexo do que isso. Nós temos que avançar no sentido de pegar o que há de melhor e preservar o que há de melhor. A Revolução Francesa deu grandes contribuições para a humanidade. O humanismo socialista deu grandes contribuições do ponto de vista dos direitos. A União Europeia, que eu diga, é uma sociedade, uma comunidade que soube trabalhar os direitos, mas nem o socialismo, nem o capitalismo têm resolvido os problemas da sociedade. E nós temos que tentar buscar um novo caminho. Eu busco um novo modelo de desenvolvimento. Eu quero que o Brasil e o mundo possam ser economicamente prósperos, mas que também sejam socialmente justos. Seja socialmente justo, mas também seja ambientalmente sustentável. Ambientalmente sustentável, mas também culturalmente diverso e também politicamente democrático, para que a gente não
tem aqui no Brasil o que aconteceu na Venezuela. É uma nova mentalidade de mundo, isso está acontecendo no mundo inteiro. São movimentos que estão atualizando a política. A Rede Sustentabilidade é uma tentativa, igual o Partido do Homem Comum na Índia, igual várias iniciativas que estão surgindo na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil com a gente, para atualizar a política. Eu, inclusive, defendo uma reforma política que quebre o monopólio dos partidos, que se tenha candidaturas independentes. Defendo que acabe com a reeleição, defendo que os mandatos para o legislativo sejam apenas 2, para que não se perpetue no poder. E defendo que a sociedade deixe de ser apenas espectadora da política para que seja protagonista do processo político. É atualizar a política, atualizar as instituições. E esse debate, quando fica esquerda-direita, ele fica menor, porque o mundo é muito mais complexo. Hoje está surgindo, inclusive, um novo sujeito político, um novo ativismo. Não é mais o ativismo liderado pelo partido, pelo sindicato, pelo líder carismático. E olha que eu falo com tranquilidade, porque eu acho que eu tenho, ainda que não pareça, um certo carisma, certo? Mas hoje é o que eu chamo de ativismo autoral. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. É o ativismo das pessoas. E as pessoas não querem mais ser espectadoras. É por isso que tivemos grandes mobilizações da Espanha. Eu acompanho tudo isso. Grandes mobilizações no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos, no Egito, no Brasil. Isso vai continuar. Muito bom. Eu quero agradecer muito a presença da candidata Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, aqui na Jovem Pan. Dizer que quem eu quero ouvir um pouco mais da Marina, daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos, a Marina vai estar comigo lá na TV, na RIC TV Record, você pode ligar, para ouvir mais das propostas da Marina Silva, pré-candidata à presidência da República. Marina, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Eu é que agradeço a você, a todos os seus ouvintes, e vou reiterar o convite do lançamento das nossas pré-candidaturas, do Jorge Bernardi, do nosso senador Flávio Arnes, o Jorge para governador e o Flávio para senador. E agradecer todos os ouvintes, agradecer os que fizeram perguntas, agradecer a vocês que me deram a oportunidade de desconstruir aqui as mentiras, e vou mandar o documento que eu disse para você. Porque, como você disse, né, não basta mimimi. Minha avó, que era do interior, dizia, não é muito ambientalmente correto o termo que ela falava, né? Ela dizia, tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, a gente tem que mandar o documento para que você possa ver do próprio Ministério Público. E muito, muito, muito obrigada. E na próxima, eu gostaria de que a gente pudesse discutir mais sobre educação, sobre segurança pública e todos esses assuntos aí que a sociedade brasileira quer ver os candidatos debater. Muito obrigada. E aqui é o seguinte, Marina, como você vai voltar outras vezes ao Paraná durante a campanha, em chegando a Curitiba, já está convidada de antemão a vir ao microfone da Jovem Pan. A gente vai ligar só para confirmar a tua presença. Ah, vai estar aqui quinta-feira, no dia tal de setembro. Já sabe que na sexta de manhã, ou na própria quinta, tem que estar aqui no microfone da Jovem Pan. Vai ser só para te avisar que durante a campanha, aí sim o bicho pega e a gente vai precisar te ouvir para que o eleitor e o cidadão do Paraná possa escolher a partir da melhor informação. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Bom dia.